Será curto ou longo? Vai se expandir? Uma saída diplomática é possível? E quanto Putin? Ou será que vai aumentar a escala? Se liga que vamos ver nesse vídeo os 5 possíveis finais que a gente pensou. E mesmo um conflito como esse, pode ser difícil enxergar os caminhos possíveis. As notícias do campo de batalha, as negociações diplomáticas, a emoção e a tragédia acontecendo, e tudo isso pode ser devastador. Então vamos dar alguns passos para trás por um momento e analisar como o conflito da Ucrânia pode ser desenrolado daqui em diante. Quais são alguns dos cenários possíveis que políticos e militares estão examinando? Poucos podem prever o futuro com confiança, mas aqui estão alguns resultados que podem acontecer. Conflito curto. Neste cenário, a Rússia intensifica suas operações militares. Há mais ataques intensificados de artilharia e foguetes por toda a Ucrânia. A Força Aérea Russa, que desempenhou um papel discreto até agora, lançaria ataques aéreos devastadores. Ataques cibernéticos massivos varrem toda a Ucrânia, visando a infraestrutura nacional. O fornecimento de energia e redes de comunicação são cortados. Milhares de civis são abatidos. Apesar de uma resistência corajosa, nesse cenário a capital Kiev cai em poucos dias e o governo é substituído por um regime fantoche pró-Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é assassinado ou foge para o oeste da Ucrânia ou mesmo para o exterior, a fim de estabelecer um governo no exílio. O presidente russo Vladimir Putin declara vitória e retira algumas forças militares, deixando apenas para trás o suficiente para manter algum controle sobre eventuais resistências. Milhares de refugiados continuam indo para o oeste. Em uma semana, mais de 1 milhão de pessoas fugiram do país de 44 milhões de habitantes. A Ucrânia junta-se à Bielorrússia como o estado de Moscou. Este resultado não é de forma alguma impossível, mas dependeria da mudança de vários fatores. Forças russas tendo um melhor desempenho, mas dessas forças sendo mobilizadas e surpreendendo o esforço da luta ucraniana. Nesse cenário, Putin pode conseguir uma mudança de regime em Kiev e o fim da integração ocidental da Ucrânia, mas especificadamente com a União Europeia e a Aliança Militar. Mas qualquer governo pró-Rússia seria ilegítimo e vulnerável a insurgências. Tal resultado permaneceria instável e perspectiva de um novo conflito seria alta. Conflito longo. Talvez o cenário mais difícil seja um conflito prolongado. Talvez as forças russas se atolem, prejudicadas pelo baixo moral, má logística e liderança mépita. Assim demora mais para as forças russas conquistarem cidades como Kiev, cujos defensores militares e civis lutaram por ela. Segue-se um longo cerco. Neste cenário, a luta tem ecos de longa e brutal luta da Rússia na década de 1990 para tomar e destruir, em grande parte, Grozny, a capital da Chechênia. E mesmo que as forças russas tenham obtido alguma presença nas cidades da Ucrânia, talvez seja necessário que elas continuem lutando para manter o controle. Assim, a Rússia não poderia fornecer tropas suficientemente para cobrir um país tão vasto quanto a Ucrânia. E assim as forças defensivas da Ucrânia passam a ser uma insurgência eficaz, bastante motivada e apoiada pela população local. E outra possibilidade é que os Estados Unidos e países da Europa continuassem o fornecimento de armas e munições para ucranianos. E então, talvez depois de muitos anos, com uma nova liderança em Moscou, as forças russas eventualmente deixam a Ucrânia, assim como seus antecessores deixaram o Afeganistão em 1989, após uma década lutando contra as urgências locais. Conflito europeu. É possível que este conflito se espalhe para fora das fronteiras da Ucrânia, impossível prever, mas não impossível de acontecer. Mas nesse cenário, o presidente Putin poderia tentar recuperar mais partes do antigo Império Russo, enviando tropas para ex-repúblicas soviéticas como Moldávia e Geórgia, que não fazem parte da aliança militar de OTAN. Ou podem ainda haver apenas um erro de cálculo e uma escalada dos conflitos percorreria todo o território europeu. Putin pode, por exemplo, declarar o fornecimento de armas pelos Estados Unidos e pelos países europeus para as forças ucranianas como motivo para eles invadirem os locais. Assim, Putin poderia ameaçar enviar tropas para os estados bálticos, que são membros da OTAN como a Lituânia, para estabelecer um corredor terrestre com a enclave costeira russa de Kaliningrado, separando a Rússia justamente pelo território lituânio. Isso seria extremamente perigoso e arriscaria um conflito com a OTAN. De acordo com o artigo 5 da Carta da Aliança Militar, um ataque em um membro ataque a todos. Mas Putin pode correr esse risco de sentir que essa é a única maneira de salvar a sua poderosa liderança. Se ele estiver enfrentando uma derrota militar na Ucrânia, ele poderia ficar tentado a escalar um ainda mais alto conflito na Europa. Esta mesma lógica pode ser aplicada ao uso de armas nucleares, que só então foram usadas em um conflito mundial pelos Estados Unidos na WW2 contra o Japão. E na primeira semana do conflito do Putin, colocou suas forças nucleares no nível mais alto de alerta em reação à declaração e às duras sanções econômicas impostas a potências globais contra a Rússia. A maioria dos analistas internacionais duvidam que a elevação do alerta nuclear signifique que seja provável ou eminente. Mas foi um lembrete de que a doutrina russa permite que os possíveis usos de armas nucleares táticas no campo de batalha, uma solução diplomática. A
ainda pode haver, apesar de tudo, uma possível solução diplomática. As armas estão falando agora, mas o caminho do diálogo deve permanecer sempre aberto, disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Diplomatas dizem que os canais estão sendo conectados com Moscou. E surpreendentemente, a Rússia e a Ucrânia estão até conversando lá perto da fronteira da Bielorrússia. Eles podem não ter feito muito progresso, mas ao concordar com as negociações, Putin parece ser menos aceito a possibilidade de um cessar-fogo negociado. A questão-chave é se a OTAN, as potências europeias e os Estados Unidos podem oferecer o que os diplomatas chamam de rampa de saída, um termo americano para uma saída de um grande rodovia. Diplomatas dizem ser importante que o líder russo saiba o que seria necessário para as sanções contra a Rússia fossem de fato suspensas. Ou seja, quais seriam os termos para que um acordo seja pelo menos possível? Considere esse cenário. Putin julga que continuar no conflito pode ser uma ameaça maior à sua liderança do que terminá-la. Nesse cenário, a China vai se meter pressionando Moscou a se comprometer com as negociações de cessar-fogo, alertando que não comprará petróleo e gás natural dos russos. Assim, Putin começa a procurar uma saída, então os diplomatas se engajam e um acordo é feito. A questão pode passar principalmente pelo aspecto territorial. A Ucrânia, digamos que se aceitar a soberania sobre a Crimeia, em partes do Donbass no leste do país, e onde as repúblicas separatistas Donetsk e Lugansk foram reconhecidas pela Rússia. Ou até mesmo porções maiores do território ucraniano, inclusive com uma faixa territorial que conecta entre terra as duas áreas rebeldes e a Crimeia. Por sua vez, Putin poderia aceitar a independência da Ucrânia e seu direito de aprofundar os laços com a União Europeia e até mesmo com a OTAN. Isso pode não estar sendo uma situação provável, mas está entre os domínios da plausibilidade como uma forma de terminar o conflito. Putin deposto. E o próprio Vladimir Putin, quando lançou a sua invasão, declarou: estamos prontos para qualquer resultado. Mas se esse resultado fosse ele perder o poder? Pode parecer impensável, no entanto o mundo mudou nos últimos dias. Isso é possível assim mesmo que muito pequeno. Isso porque milhares de soldados russos são abatidos, as sanções econômicas incomodam e Putin perde o apoio popular. Talvez haja uma ameaça de revolução popular. Ele usa as forças de segurança interna da Rússia para suprimir essa oposição. Mas isso se torna amargo e os membros suficientes da elite militar, a polícia e a economia da Rússia podem acabar se voltando contra ele. Nesse cenário, os Estados Unidos e a Europa deixam claro que se o Putin for substituído por um líder mais moderado, a Rússia verá levemente de algumas sanções e restauração das relações diplomáticas normais. Poderia haver até mesmo um golpe sangrento no palácio. O Putin estaria fora do poder novamente, mas isso pode parecer um pouco improvável agora. Mas pode não ser implausível, se as pessoas que se beneficiam de Putin não acreditarem que o que ele está defendendo é interessante para eles. E para você, qual é o caminho que vai levar ao fim da Ucrânia? A vitória russa ou a sua perda? Se inscreva aqui no canal que isso vai nos ajudar demais e crescer o canal e nos mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. Muito obrigado. Valeu, galera, e tchau.